Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o programa Missões Ide em seu lar. Que o Senhor venha estar abençoando a sua vida poderosamente. Que o Senhor venha estar aí sempre protegendo você, guardando, dando sabedoria, para que você possa prosseguir avante e crendo que o Senhor Jesus é o Deus da nossa vida. Deus abençoe você, que você tenha um bom dia, que o Senhor venha sempre estar abençoando a sua vida. Mais um programa Missões Ide em seu lar. Eu sou grato ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu, e o nosso Deus, Ele é bom, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu queria... Estou meio ruim da garganta, vocês desculpem aí, mas eu queria hoje, nesse programa, falar com você um pouco sobre as lutas, essas guerras, essas dificuldades que muitas das vezes aparecem na nossa vida, e muitas das vezes as pessoas colocam o foco no tamanho da dificuldade, no tamanho da guerra. E em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11, fala assim, quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Olha só, Saul era o rei de Israel, que tinha um exército chamado Exército do Deus Vivo. Olha só, e a Bíblia vai narrar a história aqui, que eles estavam prontos para uma guerra, e eles estavam de um lado de um vale e seus inimigos do outro lado do vale, e de repente, no acampamento inimigo, aparece um homem chamado Golias, da cidade de Gate. Golias era um filisteu e era um homem muito grande. A Bíblia vai narrar que ele usava um capacete de bronze, uma armadura também de bronze, que pesava uns 600 quilos aproximadamente. Na perna era protegido por uma caneleira de bronze também, carregava nos ombros um dardo também de bronze, A lança dele era muito grossa e pesada, a ponta da lança dele era de ferro, mais ou menos aí 7 quilos, Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo, É isso que a Bíblia narra, sobre este homem, este Golias, da cidade de Gate. E de repente esse homem sai do meio do acampamento e ali ele começa a afrontar o exército de Israel, o exército do rei Saul. E ali ele começa a gritar, pedindo para que eles mandem um soldado para ir lutar com ele. E ali ele faz uma proposta, se um soldado israelita me derrotar, nós vamos servir a vocês. Se eu derrotar o soldado do exército de Israel, que vocês mandarem para me enfrentar, aí vocês serão nossos escravos. E a Bíblia narra, igual eu li com vocês, que quando Saul e seus soldados ouviram isso, a Bíblia vai narrar que eles ficaram apavorados. Por que eles ficaram apavorados? Porque eles olharam para o tamanho do gigante, eles olharam para o tamanho de Golias, e eles esqueceram, eu falo por que eles? Porque a Bíblia está narrando aqui que tanto Saul como os seus soldados ficaram apavorados, ficaram com medo. Por que eu falo
que eles olharam só para o tamanho do gigante? Porque a Bíblia está falando que são todos eles que ficaram tremendo, ficaram com medo. Eles focaram no tamanho do gigante e eles esqueceram da quantidade de guerra que eles já tinham vencido, a qual eles não tinham capacidade de vencer, e só venceram porque o Senhor nosso Deus permitiu e deu força para eles vencerem essa guerra. Eles esqueceram de tudo isso, né? Focaram no tamanho do gigante. Quantas das vezes nós estamos passando por problemas e nós focamos no tamanho do problema, né? Esquecemos do nosso Deus, esquecemos que o Senhor nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. Eu sei que tem casos difíceis que nós não podemos resolver, mas é nessa hora que nós temos que colocar o nosso foco no Senhor nosso Deus, porque é nesta hora que Ele entra e resolve a nossa causa, né? O que é possível, eu e você faz. O impossível, o Senhor nosso Deus, Ele faz, né? E a Bíblia fala, né, que Golias aparecia: eu desafio agora o exército israelita, mande alguém para lutar comigo, né? E foi ele falando isso aqui, né? Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos, né? E foi esta palavra aqui que Saul e seus soldados ouviram, né? Que eles temeram, que eles ficaram com medo, né? Porque viram que o homem era muito grande, viu que tudo que ele tinha de aparato ali para se proteger era tudo fora do normal, era tudo muito grande. A lança era grande, a espada era grande, o escudo era grande, né? A caneleira era grande, tudo era muito grande, e o povo focou os olhos nisso aqui, né? E esqueceram que eles têm um Deus, né, que pode tirar eles de qualquer situação. A Bíblia vai narrar que esse cidadão, Golias, né, afrontou o exército do Deus vivo durante 40 dias, de manhã e de tarde. Ele sempre saía no arraial para afrontar o exército do Deus vivo. Só que ele afrontava o exército de Deus vivo, achando que não tinha ninguém, né, capaz de enfrentar ele, mas Davizinho estava lá na cidade cuidando das ovelhas de seu pai, e quando é um dia, seu pai Jessé chama Davi para ir levar mantimento para seus irmãos que estavam na guerra, né? A Bíblia vai narrar que Davi tinha os irmãos dele que estavam na guerra, né? E ali o seu pai querendo saber notícia de como que estavam, né, seus irmãos, né? E aí mandava Davi ir lá, né, para levar alimento e também para trazer notícia para seu pai. A Bíblia vai falar que o pai de Davi era de um povoado de Afratá, né, uma cidade que ficava perto de Belém, né? E ele tinha 8 filhos, né? E 3 dos seus filhos mais velhos nessa época, né, estava com Saul, né, ali na batalha, eram guerreiros, era soldado de Saul. O primeiro chamava Eliabe, o segundo chamava Abinadab e o terceiro chamava Simeia, né? Eram os 3 irmãos de Davi que ficavam, né, que fazia parte do exército de Israel, né? Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. Então, durante o tempo, Davi sempre ia lá levar mantimento, ver como é que estavam seus irmãos e tudo, e trazia notícia para seu pai. E certo dia, Davi foi levar esses mantimentos que seu pai tinha pedido,
E Davi, ao chegar ali, ele escuta, né? Ele escuta esse gigante, né? Golias, afrontando o exército de Deus vivo, né? E enquanto Davi estava falando com eles, né? A Bíblia vai falar que ali, enquanto Davi estava falando, né, com os soldados, para saber notícia e tal, Davi escuta, né, a afronta de Golias, né? E ali Davi pergunta: quem que é esse incircunciso? Quem que esse cara pensa que é, né, para estar afrontando o exército de Deus vivo, né? E ali o povo começa a falar, Davi começa a colher informações, e ali alguém fala para Davi, fala: olha, o rei Saul diz que quem enfrentar este homem, né, ele vai dar a sua filha em casamento para quem derrotar esse gigante, vai enchê-lo de riqueza, e a sua família não mais pagará impostos, né? Então a oferta era muito boa, e o pessoal ali, os soldados já estavam sabendo, né, dessa oferta que Saul tinha feito, que quem derrotasse aquele gigante, ele daria sua filha a casamento para esse cidadão, né, enchia ele de riqueza, e a sua família não ia mais pagar impostos. Então, além de derrotar o gigante, livrar Israel dessa vergonha, né, ainda ia ser rico, casar com a filha do rei, e a sua família não ia pagar mais impostos. Então era uma coisa muito boa, né? Só que ninguém, né, tinha tido coragem ainda de enfrentar o gigante, mesmo a proposta sendo boa. Por quê? Porque o foco deles estava no tamanho do gigante, né? Muitas das vezes é o que acontece conosco, nós focamos no tamanho do problema. Irmãos, tem problemas que nós não damos conta de resolver, que não tem como o dinheiro resolver. Uma pessoa que está com câncer, por exemplo, é muito difícil, é muita luta, é muita guerra, aonde muitos desistem de lutar. Por que eu falo isso para você? Hoje a minha esposa, ela faz hemodiálise, eu já falei aqui várias vezes, e o tratamento da minha esposa não é feito aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia não faz o transplante da minha esposa. Ah, pastor, você está falando que em Goiânia não faz transplante? Não, eu estou falando que não faz o da minha esposa. Em Goiânia faz transplante, e muitos transplantes por ano, né? A gente conheceu uma doutora esses tempos para trás, que a minha esposa foi fazer uma consulta com ela, e só essa doutora fez em 2023 40 transplantes. Só essa doutora, né, a equipe dela, né, fez 40 transplantes. Então, em Goiânia faz muito transplante. Só que o da minha esposa não é feito em Goiânia. Existe um painel que eles medem, e em Goiânia só faz transplante para pessoas que têm um painel até 49, né? O da minha esposa está 89. Nessa numeração só faz em São Paulo. Então, todos os meses a gente vai em São Paulo. A gente foi dia 28 agora, e agora dia 20 a gente vai de novo. Ou seja, não dá nem 30 dias. Em 45 dias nós fomos em São Paulo 3 vezes, e todas as vezes que a gente vai é de avião. A gente não tem a ajuda do governo. Por que a gente não tem a ajuda do governo? Vou explicar para você. Há uma possibilidade, né, desse tratamento da minha esposa ser feito aqui no estado de Goiás. É só uma possibilidade, isso ainda não é certeza. Então há uma possibilidade desse tratamento dela ser feito aqui no estado de Goiás. Por essa possibilidade, talvez, não sabe quando a gente leva a documentação para pegar as passagens, para adquirir as passagens pelo governo, eles negam, porque há essa possibilidade do tratamento dela ser feito aqui. Não sabe quando, daqui quantos anos, 5, 10, bom, não sabe, mas não dão as passagens. Então, nós vamos por conta própria. Então, o tratamento dela é feito lá. Então, o que existe?
Existem exames que eles só aceitam lá do hospital da onde vai ser feito o transplante. Então, por isso que todo mês a gente tem que estar indo lá. Mas graças a Deus que o Senhor tem dado condições para a gente ir, tem usado as pessoas para a gente ir. O que eu quero dizer com isso para você? Que se eu olhar para minhas condições financeiras, no dia que eles transferiram o tratamento da minha esposa para São Paulo, eu já tinha desistido. Se eu fosse olhar para o tamanho, né, do problema, eu já tinha desistido. Porque no dia que eles transferiram a minha esposa para São Paulo, vocês vão estar indo para São Paulo direto e vocês têm que ir de avião, não dá para ir de carro, porque nós não marcamos uma hemodiálise para sua esposa lá. Então as consultas dela lá em São Paulo é só no dia que não tem hemodiálise aqui, porque no outro dia ela tem hemodiálise e a gente já tem que estar aqui em Goiânia. Então foi bem explicado para nós como é que era, né? Que tinha que ir de avião, não dava para ir de carro, até porque ela não aguenta a viagem de carro. Então, se eu fosse olhar para isso aqui tudo, a doutora me falando lá, eu já ia desistir. Porque olhando para o meu recurso financeiro, para minhas condições, ele falava, não, meu amor, a gente vai desistir, você vai ficar por aqui mesmo fazendo hemodiálise, até o dia que você aguentar, que a gente sabe que as pessoas fazem hemodiálise, eles chegam até um certo nível ali também, mas chega um tempo que eles começam a cair, a debilitar e ele vai até vir a óbito, a gente sabe disso. Então, se eu fosse olhar para tudo isso aqui que a doutora falou, olhar para o tamanho do problema, minhas condições financeiras, a gente já tinha desistido, só que a gente não olhou para isso. A gente sabe que nós temos um Deus que é zeloso, um Deus que cuida, né? Não, nós vamos. Vocês têm condições de ir, né? Eu lembro, né? Como se fosse hoje, a doutora perguntou para nós, vocês têm condições de ir? Eu disse, tenho, nós temos condições de ir. Então tá bom, né? E ali nós já fomos tirados, né, do programa daqui de Goiânia, né? Não fazemos mais nada aqui, não faz exames, né? Tudo em São Paulo. Então, se a gente fosse olhar o tamanho da dificuldade, a gente tinha desistido. E é isso que acontece com muitas pessoas. Aonde a minha esposa faz hemodiálise, tem muitas pessoas que eles têm o mesmo caso da minha esposa, mas eles desistiram de correr atrás, eles desistiram de ir para São Paulo. Eles dizem, não, ir para São Paulo todo mês é muito difícil, de avião. Aí a gente fala assim, não, mas você consegue as passagens, mas como é que eu vou fazer para mim comer quando eu chegar lá, para mim pegar um transporte do aeroporto para a clínica? Eu não vou dar conta, é muito caro e não sei o que tem. Não, mas você consegue, você dá conta, né? Eu lembro que eu conversei com uma pessoa e eu falei para ela, olha, conta a sua história na internet, seja verdadeiro, que as pessoas vão te ajudar. Não, eu não consigo não, eu não dou conta de ficar fazendo vídeo, de ficar falando e blá blá blá. Então, as pessoas inventam desculpa para lutar. Meu amigo, meu irmão, não desista de lutar. Lute. Eu andei com um rapaz ontem de Uber, quando a gente estava vindo da clínica, né, e ele perguntou o que a gente estava fazendo ali na clínica Santa Mônica. E eu expliquei para ele, falei, olha, a minha esposa ela faz hemodiálise, assim, todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas. Ele falou, é mesmo? Eu falei assim, é. E quem é o doador da sua esposa? Já arrumou? Como é que ela está? E eu peguei e falei para ele, falei, olha, eu sou o doador da minha esposa. Ele é mesmo? Você é o doador da sua esposa? Eu falei, sou, eu vou doar um rim para ela. Aí ele falou bem assim, cara, parabéns. E encheu os olhos começou a chorar, né? E aí eu perguntei para ele. Aí ele disse para mim, a minha esposa morreu tem 8 meses. E eu não tive a oportunidade que você tem de lutar pela minha esposa. Se você tem a oportunidade de lutar pela sua esposa, lute por ela. E aí ele falando ali, dizendo, né, eu queria ter tido a oportunidade de lutar pela minha esposa. Tem 8 meses que ela foi embora, ela me faz muita falta, e o que eu quero dizer para você é que
Porque se você tem a oportunidade de lutar pela sua esposa, lute por ela, porque eu não tive essa oportunidade. Então, se você tem oportunidade, eu conheço gente que tem oportunidade de lutar, que tem oportunidade de ir para cima, de lutar, e eles não fazem, eles se entregam, né? Eu escuto muito lá na clínica as pessoas falando o seguinte: tem um rapaz lá que ele fala direto: se eu soubesse um remédio para mim tomar e dormir e não acordar mais, eu compraria esse remédio. Eu estou cansado dessa vida, né? Aí você pergunta para as pessoas assim, igual eu perguntei para um rapaz lá esse dia, para um senhor. Ele disse para mim: a minha vida acabou. Eu disse: não, a sua vida não acabou não, né? Você está vivo. Ele disse: não, a minha vida acabou. Aí eu perguntei para ele: por que a sua vida acabou? Aí ele me disse: olha só, eu gosto muito de pescar. Eu falei: E eu perguntei para ele: o que impede você de pescar? E ele disse: não, você não está entendendo. Eu gosto de ir pescar e eu gosto de ficar lá 15 dias, 20 dias. Eu falei: sim, tudo bem, é muito bom. Só que hoje você não pode fazer mais isso. Hoje você tem que adaptar a sua pescaria à sua realidade. Você não tem o sábado e o domingo livre? Ele disse: tem. Você não faz hemodiálise na parte da manhã? Ele disse: faço. 10 horas você não já está livre? Ele: estou. Eu falei: então, você pega o carro das 10 horas até anoitecer, dá para você rodar muitos quilômetros. Dá para você ir para o Anã, dá para você ir para alguns lugares pescar, não dá? Ele disse: tá. Eu falei: não dá para você pescar o dia de sábado todinho e o dia de domingo todinho? Ele disse: dá. Eu falei: por que você não aproveita esses 2 dias, o sábado e o domingo, para você pescar? Você se divertiu, você pescou. E aí ele falou para mim: não, mas para mim só serve se for 15 dias. Eu falei: não, meu irmão, você tem que adaptar a sua vida agora à sua nova realidade. Antes você podia pescar 15 dias, hoje não, hoje é 2. Então tem gente que fala assim: não dá mais para mim viajar. Eu falo: dá para você viajar, eu viajo, mas a minha esposa, eu já fui para o Rio Araguaia, né? Nós já fomos para o Anã, nós já brincamos, a gente se diverte, normal. Não, mas só 2 dias para mim não serve. Eu falei: não, então aí você está inventando desculpa, porque a oportunidade de se divertir, de pescar, de passear, de fazer tudo o que você fazia, só que agora com menos tempo, você tem a mesma oportunidade. O problema é que você não quer se adaptar. Aí esse senhor falou para mim: eu vou tentar fazer isto, né? E aí ele foi pescar. E aí quando ele voltou, eu falei: e aí, foi bom? Aí olha só o que ele me falou: rapaz, você não sabe o tanto que foi maravilhoso sair dessa rotina aqui. No tempo que eu estava pescando lá, eu esqueci, eu nem lembrava que eu fazia hemodiálise. Então, é se adaptar, né, à nova vida que a gente tem. Eu sempre falo para as pessoas lá na clínica: hemodiálise é vida, hemodiálise não é o fim, né? A minha esposa está viva, conheço muita gente que está viva, está bem, seguir as regras, só que tem gente que eles são indisciplinados, né? Eles não seguem a dieta, eles não obedecem os médicos, né? Fala que os médicos não sabem de nada. Então, essas pessoas que são indisciplinadas, eles sempre vão sofrer as consequências por causa das suas próprias indisciplinas. Então, o que eu quero dizer para você? Não olhe para o tamanho da dificuldade, olhe para o tamanho do Deus que nós temos. Olha, o Senhor nosso Deus coloca as pessoas para cuidar de você. Deus deu sabedoria para os médicos, tem as enfermeiras que estão lá cuidando. Estou falando no caso da minha esposa que faz hemodiálise, estão lá sempre atentos, cuidando, zelando, né? Passa ali a dieta para você seguir, o que você pode comer, o que você não pode comer, né? Não custa obedecer, né? Obedecer, a Bíblia sempre fala, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Só que tem gente que prefere sacrificar, né? Tem gente que ele tem um coração tão duro, para não falar ignorante, que eles falam: eu nasci assim e assim eu vou morrer, né? E firma ali: eu sou assim e eu não mudo.
né? Então, cuide, siga a dieta, lembra que você tem um Deus, foque no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo ele pode tirar você dessa situação. Eu tenho fé, né, que a minha esposa vai sair dessa situação. Veja bem, as notícias que a gente recebia era tudo ruim. A minha esposa ela tem os rins policísticos. Só para você ter noção do tamanho da gravidade, um rim tem 12 centímetros, é mais ou menos isso aqui, 12 centímetros tem um rim. O rim esquerdo da minha esposa está com 48 centímetros, deve ser mais ou menos isso aqui, ó, 48 centímetros, o esquerdo. O direito está com 36 centímetros, deve ser mais ou menos isso. Para fazer a ultrassom de um rim, você põe o aparelho aqui, né? Da minha esposa, se você colocar em qualquer lugar da barriga, já vê o rim dela, porque eles estão tão grandes que estão quase topando um no outro, né? De tão grande que está o rim. Então, aí o médico pega e fala para você assim: olha, deixa eu ser bem sincero com você. Não, doutor, pode ser. Quem tem os rins policísticos é só transplante. Rins policístico não tem cura, né? E eu sempre creio, né? Eu sempre falo, se o Senhor nosso Deus quiser curar a minha esposa, Ele vai curar. Agora escute isso aqui. Eu encontrei um cidadão esses dias, e aí eu estava ministrando numa clínica de recuperação, e aí esse cidadão estava lá. E aí eu falando que a minha esposa tem um rins policístico e tal, coisa que rins policístico, segundo a medicina, não tem cura e tal. E aí quando eu terminei a ministração, ele veio falar comigo. Ele disse: olha, eu quero dizer algo para você, que Deus é maravilhoso. Eu disse: sim, Deus é maravilhoso sim. E aí ele pegou e falou para mim assim: olha, a medicina fala que quem tem rins policístico não tem cura, é só transplante. Mas deixa eu falar algo para você para fortalecer a tua fé. Os meus rins eram policísticos, eu ia fazer hemodiálise, e no dia que eu fui para fazer a fístula, para fazer hemodiálise, eu fui curado dos meus rins, e eu não faço hemodiálise, não tem mais cisto nos meus rins. Então estou te falando isso aqui para dizer para você que rins policísticos tem cura sim. Deus ele cura, Deus ele transforma. Então, quando ele me contou isso, eu fiquei muito alegre. E o que isso faz? Isso dá força para a gente conseguir prosseguir avante, crendo que o Senhor nosso Deus, ele pode todas as coisas, que não há nada impossível para ele. Então eu creio sim que Deus pode sim curar a minha esposa, né, desse cisto que tem no rins dela. Então, para terminar, deixa eu falar para você. Davi chegou no arraial e disse: olha, eu vou lutar contra este homem. E ali Saul, né, você vai ler o texto bíblico, você vai ver que Saul falou para ele não lutar, porque ele ainda era um menino. O gigante que ele estava para enfrentar já era um homem de guerra, já acostumado com guerra e tal. E Davi ali ele fala: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor de ovelha. Eu sou pastor de ovelha, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando vem um urso, quando vem um leão, eu vou lá e resgato as minhas ovelhas, né, das garras do urso, das garras do leão, eu mato eles. E assim como eu fiz com o urso, assim como eu fiz com o leão, eu vou fazer com esse gigante. Deus vai me dar ele nas minhas mãos, eu vou derrotar ele hoje, né? E ali Saul permite que Davi vai lutar com o gigante. Ali você vai ver na história que Saul tira a sua armadura, dá para Davi, ele veste, e ele fica sem jeito de andar, não dá conta de dar nenhum passo. Ele arranca tudo aquilo, ele fala: não, eu vou com a minha funda mesmo, com o meu cajado. E ali ele vai, e no ribeiro ele escolhe uma pedra, e ali, lendo a história, você vai ver que há ainda uma afronta do gigante, né, para Davi. Vocês acham que eu sou cachorro? Vocês vêm com pau, com pedra e tal. E Davi fala para ele: hoje mesmo o Senhor dará a sua vida em minhas mãos, e as aves do céu vão comer a sua carne. E ali Davi derrota aquele gigante, e o povo de Israel é vitorioso.
Eu quero declarar para a tua vida hoje vitória na tua vida. Não olhe para o tamanho do gigante. A dificuldade está grande, né? Parece que você não tem força para vencer, mas o Senhor nosso Deus, Ele está contigo. Não existe nada que você não possa vencer. Basta que você acredite em Deus, que Ele é capaz, que eu tenho certeza que você vai sair vitorioso de qualquer situação. Tão somente creia que o Senhor nosso Deus, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Eu quero orar por você, que o programa já acabou, para abençoar a tua vida. Pai, obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar mais uma vez aqui na Rádio e TV Destaque. Esta rádio tem uma bênção que eu creio em nome de Jesus que vai impactar muitas vidas. Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha abençoar o teu povo. Abençoa aquele que está com problema financeiro, abençoa aquele que está desempregado, abençoa aquela mãe que está enfrentando um problema, que está dando uma dor de cabeça tremendo na vida dela com o seu filho, com o esposo. Pai, eu quero pedir ao Senhor que aqueles que estão com problema de enfermidade, que o Senhor venha estar entrando com a cura, com a providência, meu Pai. Não existe nada neste mundo que o Senhor não possa fazer. E a Tua palavra fala que tudo quanto nós pedimos, crendo, isso o Senhor fará para que o Teu nome seja glorificado. E o Teu nome vai ser glorificado na terra muitas vezes, meu Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a nossa cidade, Aparecida de Goiânia, abençoa os Teus filhos, nos guarda, nos livras do mal, do homem ímpio, do homem sanguinário, do homem violento, do assassino, do estrupador. Nos guarda, meu Pai, de acidente, de colisão nas estradas por onde nós passar. Nos guarda em nome de Jesus e abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Quero pedir ao Senhor que abençoe a direção desta rádio, todos que estão envolvidos aqui na direção desta rádio, que eles possam cada dia mais e mais ter ousadia e vontade de manter isso aqui funcionando, para que muitas pessoas sejam alcançadas através deste programa. Esta é minha oração em forma de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. E olha só, não se esqueça, na próxima terça-feira, das 10 às 10h30, mais um programa Missões ID em seu lar, desta vez com o pastor Carlos. Deus te abençoe e nunca se esqueça de que junto nós somos mais fortes. Fiquem com Deus.